Em tempos onde a pregação mais se parece com palestras de coach, aprender a pregar é uma necessidade. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e eu estou aqui para falar de um livraço, mais um livraço que se tornou um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida, com toda certeza. Eu estou falando, é óbvio, de Timothy Keller e estou falando de Pregação, Comunicando a Fé na Era do Ceticismo, editora Vida Nova. Que livraço! Se você em alguma esfera ministra, palestra, faz pregação em pequenos grupos, compartilha a palavra, você precisa ler este livro. É sensacional. A minha vontade é de dar um livro desse daqui para todo pregador que eu vejo na minha frente. Então, vamos lá, vamos ver o que esse livro tem de fantástico. Antes, eu só gostaria de comunicar que eu estou fazendo lives a respeito desse livro, onde eu detalho muito mais aquilo que eu vou falar aqui bem por cima nessa resenha, ok? Então já fiz uma live da primeira parte do livro, agora quinta-feira vamos ter outra live também falando da segunda parte e depois na outra semana vamos ter mais uma live falando a respeito desse livro, porque eu quero detalhar, eu quero realmente transmitir tudo aquilo que esse livro me ensinou. Aqui nesse vídeo você vai ter só um melzinho na chupeta. O Timothy Keller vai começar esse livro já destroçando alguns conceitos errados a respeito da pregação. Um deles é aquele conceito de que o pregador, ao ir para a igreja, deve ir totalmente vazio e quando chegar lá diante do púlpito, o Espírito Santo então vai encher a boca dele com palavras e ele então vai transmitir a mensagem de Deus para a igreja. E o Timothy Keller, e é isso que eu gosto muito nessa questão, ele não desrespeita isso, ele não faz chacota. Talvez um ou outro pregador ou outro autor teria feito piada disso, ele não faz. Mas ele vai mostrar para esse pregador que tem esse conceito que algo não bate, que a lógica desse argumento está equivocada. Por quê? Porque o mesmo Espírito Santo que está ali ajudando ele a falar à igreja, a encher a mente dele de palavras para que ele comunique à igreja, é o Espírito Santo que estará lá com ele na hora que ele estiver preparando a palavra, estudando a palavra. Então, o Espírito Santo serve tanto para preparar a palavra, quanto também para transmitir a palavra. E ele vai destronando esse conceito errado de uma forma respeitosa, mas ao mesmo tempo mostrando o equívoco desses pregadores. Além do mais, ele vai falar que existem 3 níveis de pregação. Esse livro é destinado principalmente aos 2 últimos níveis de pregação, mas para quem tem o primeiro nível ou que pratica apenas o primeiro nível de pregação, eu recomendo demais que leia esse livro. Bem, quais são esses 3 níveis? O primeiro nível é aquele nível onde você comunica o evangelho para uma pessoa. É aquele evangelismo pessoal. Ok? Você comunica o evangelho para o seu familiar, para o seu amigo. Então, mesmo assim, eu indico que você leia esse livro, apesar do Timothy Keller falar que o objetivo desse livro são para os 2 outros níveis. O segundo nível é aquele nível onde você vai transmitir o evangelho para um pouco mais de pessoas, mas mesmo assim não é um ensino oficial da igreja. Então, por exemplo, comunicar o evangelho através de vídeos no YouTube, de blogs ou em grupos familiares, se você é um líder de célula, líder de um grupo familiar, então esse livro destina-se a você. E o terceiro nível, esse sim, é o nível oficial da igreja, onde o pastor todo domingo vai lá e ministra a palavra, ou nos cultos de doutrina durante a semana, ele está ministrando o ensino oficial da igreja. Esse livro se destina mais para esses 2 últimos níveis. Bem, logo na primeira parte, o Timothy Keller vai começar a fazer um duelo entre pregação expositiva e pregação tópica. Qual delas é a melhor para a sua igreja? E aí é óbvio que o Timothy Keller vai falar que a pregação expositiva deve ser a comida natural da igreja, ou seja, aquela comida do dia a dia deve ser a pregação expositiva, mas ele não é contra a pregação tópica. Na verdade, ele acredita que até a pregação tópica, uma boa pregação tópica, ela é até mais difícil de preparar do que a pregação expositiva. Isso porque enquanto na pregação expositiva você tem apenas um texto para estudar, para ver todo o contexto, para ligar esse contexto a toda a Bíblia,
na pregação tópica, a cada versículo que você utilizar, você vai ter esse trabalho de ver o contexto e como esse contexto se adapta a toda a escritura. Bem, mas ele vai dizer, certo, a pregação expositiva deve ser o cardápio natural da igreja. Deve ser aquilo que os pastores devem dar para a sua igreja cotidianamente. E aí ele vai falar dos 6 benefícios de se ter uma pregação expositiva. E eu vou achar aqui que eu devia ter marcado. Aqui, achei. 6. São 6 motivos do porquê que na sua igreja a pregação expositiva deve ser o cardápio natural. Primeira delas, mostra a sua confiança em toda a Bíblia. Quando você prega expositivamente, ao invés de você ficar selecionando o texto, você está passando uma mensagem para a igreja de que você acredita que a Bíblia, como um todo, ela é autoridade. Você não fica escolhendo quais são os textos que contêm autoridade e quais não contêm autoridade. Então você demonstra para a sua igreja uma total confiança nas Escrituras. Segundo ponto, mostra que a autoridade... Segundo ponto, mostra que a autoridade vem da Bíblia e não do pregador. Quando você prega a Bíblia expositivamente, você está mostrando também para a igreja que a autoridade da pregação não vem de você e sim da Bíblia. Isso porque você está pregando toda a Bíblia, você não está escolhendo textos, então você não está trazendo para si a responsabilidade de qual é o próximo assunto. Você está deixando que a Bíblia seja a autoridade. A Bíblia é que vai governar para onde vai a sua pregação e não você governar a Bíblia de para onde vai a sua pregação, ok? Entendeu isso? Então, ao invés de você escolher o texto, é a Bíblia que escolhe aquilo que você vai ter que pregar. Então, a autoridade vem da Bíblia e não do pregador. Terceiro, deixa a Bíblia nos levar e nos guiar nas nossas mensagens. É aquilo que eu falei. Ao invés de você escolher o tema, é a Bíblia que vai escolher o tema para você. Esse ponto é muito legal porque alguns pregadores gostam de pregar apenas um tipo de mensagem ou tem os seus assuntos prediletos. Mas se ele vai pregar expositivamente, ele vai ter que deixar isso de lado, porque nem todo o texto vai dar para fazer uma relação com aquele assunto predileto, a não ser que ele force o texto e saia de uma boa pregação expositiva. Então, isso vai fazer com que o próprio pregador vá através da Bíblia ao invés dele direcionar a Bíblia. Quarto motivo, evita que o pregador adapte a mensagem demais à cultura. E aí é muito interessante porque nesse tópico o que ele vai dizer? Olha, quando você tem mensagens tópicas sendo pregada cotidianamente na sua igreja, o pastor vai ter a tentação de estar sempre pregando aquilo que é a cultura, aquilo que está no hype, sabe? Então, sei lá, imagina o seguinte, que o hype agora é pregar sobre sofrimento. E aí ele vai encontrar então diversas passagens bíblicas que falam sobre o sofrimento. E durante muito tempo vai pregar sobre isso. Aí, vamos supor que agora a moda é pregar sobre conservadorismo da moral. E aí ele então vai achar as passagens que falam sobre isso e vai pregar sobre isso. Então, evita que o pregador se adapte demais à cultura. Ora, quem vai governar o púlpito dele não vai ser a cultura, vai ser a palavra de Deus. Tem também um outro tópico do porquê que deve ser pregado expositivamente na sua igreja, porque ensina o público a ler toda a Bíblia. À medida que você está pregando expositivamente, você está ensinando a sua igreja a ler toda a Bíblia, ok? Você está falando para ela que é importante que ela leia toda a Bíblia também, está passando essa mensagem. Muito bem, o sexto ponto eu não anotei, então eu não vou falar, porque realmente eu não anotei aqui, mas eu sei que são 6 razões. Mas aí, olha só, nós temos problemas com a pregação expositiva. E é mais uma vez isso que eu gosto do Timothy Keller. Porque ele, sabe, ele fala tudo aquilo que precisa falar, sem preocupar assim, não, mas isso não vai agradar. E aqui ele fala alguns problemas da pregação expositiva. Primeiro deles, a mobilidade dos membros. Como assim? Imagina o seguinte, que você vai pregar sobre Gênesis na sua igreja. E aí você demora, sei lá, 6 meses pregando sobre Gênesis. É só um exemplo. Ora, pessoas que tiveram na sua igreja naquele tempo e que por um motivo ou outro tiveram que sair porque mudaram, foram para outra cidade, a única coisa que ele aprendeu na igreja foi sobre Gênesis. Ele não aprendeu sobre toda a escritura, toda a Bíblia.
ele estava aprendendo unicamente sobre um único livro da Bíblia. Então ele não vai ter muito conhecimento da Bíblia, ele vai ter muito conhecimento somente de Gênesis. Agora, é óbvio que o Timothy Keller vai falar, então devemos tirar a pregação expositiva? Não, mas ele vai dar uma sugestão de que você não pregue somente expositivamente, que você tenha reuniões na sua igreja que pregue também a questões de doutrinas ou questões tópicas, para que as pessoas tenham cotidianamente a sua dieta de pregação expositiva, mas ao mesmo tempo tenham um contexto maior a respeito da Bíblia. Um outro problema da pregação expositiva: o excesso de zelo histórico e redução expositiva. O que ele quer dizer com isso? É aquela história daquele pastor que vai pregar expositivamente e aí tudo que ele faz é expor o contexto histórico da passagem. Aí a pregação vira mais uma aula de história do que realmente pregação. Você fica sabendo tudo o que aconteceu em volta do fato, mas o pregador não faz a ligação do fato, daquele texto, aos dias de hoje. Então você fica perdido, você teve uma aula de história. E também o reducionismo expositivo, que é quando o pregador reduz demais a pregação expositiva e vai, por exemplo, pregando versículo a versículo. Isso, segundo Timothy Keller, causa até problema de contexto. Muitas vezes um versículo posterior sem o versículo anterior ou o versículo que vem logo após ele não consegue fazer muito sentido. E aí o pregador fica com um microscópio ali na Bíblia, ensinando microscopicamente a Bíblia, mas na hora que tira esse microscópio, não tem como saber o que é o contexto geral, porque você só viu o particular. E por último, o legalismo expositivo. Ele vai falar, muitas pessoas acreditam que a única forma de pregar é a forma expositiva e que se não for expositivo não está pregando a palavra de Deus. Esse zelo expositivo é muito perigoso. Timothy Keller vai seguir o livro então falando a respeito de antinomismo e legalismo e de como muitas vezes nós nos enganamos a respeito de como tratar essas deficiências na igreja. Então imagine que tem uma igreja extremamente legalista. Aí muitas pessoas acreditam que para tratar essa igreja deve colocar um pouquinho de antinomismo lá. Ou seja, se a igreja é muito legalista, vamos pregar aquela graça que na verdade nem graça é. Bem, da mesma forma, ao contrário, se nós temos uma igreja totalmente liberal e antinomista, onde não existe pecado, você pode fazer o que você quiser, aí as pessoas pensam que vamos tratar essa igreja colocando um pouquinho de legalismo ali. E segundo Timothy Keller, tanto o antinomismo quanto o legalismo possuem a mesma mãe. E aí quando ele explica isso daqui, você entende que realmente antinomismo e legalismo são irmãos gêmeos. Um pouco mais para frente, Timothy Keller vai nos ensinar então as boas práticas da pregação. E aqui nós temos então 6 boas práticas, eu vou dizer apenas algumas bem interessantes e bem importantes. Segundo Timothy Keller, no capítulo 4, quando ele vai falar sobre pregando Cristo à cultura, ele fala o seguinte, a respeito das boas práticas para pregar a uma cultura. A primeira boa prática é você usar um vocabulário que não seja um vocabulário evangélico ou teológico. Você precisa entender que você está pregando para pessoas que não são teólogos e que quando você utiliza esses jargões teológicos, quando você utiliza jargões evangélicos, você está fazendo uma divisão na sua igreja entre aqueles que fazem parte do grupo e aqueles que não fazem parte do grupo. Então aquela pessoa que não é da igreja, que não está acostumado a ouvir aquele tipo de palavra, ele vai se sentir, olha, eu não faço parte desse grupo, porque eu não falo assim, eu não converso assim, eu nem sei o que é isso. Então, automaticamente ele vai criar um distanciamento daquela comunidade, porque o jeito de falar daquela comunidade é um jeito diferente das pessoas falarem, e ele então não pertence àquele grupo. Então, por favor, evite os jargões teológicos e evite os jargões evangélicos. Mais do que isso, tome cuidado para que você não fale alguma coisa. Vamos supor que na sua pregação você precise utilizar uma ou outra palavra que é estritamente evangélica, estritamente teológica. Explique o que ela é. Não coloque na sua cabeça que as pessoas automaticamente já sabem o que é isso. Por exemplo, ele dá um exemplo muito interessante a respeito de aliança. Ele fala, olha, muitas vezes a pessoa está pregando sobre casamento, por exemplo, e está falando sobre aliança,
Mas uma pessoa que não é cristã, ela não tem noção do que é uma aliança. Aliança para ela é isso aqui só o que está no dedo aqui. Então, você precisa entender que você está pregando para pessoas que muitas vezes não entendem esses conceitos. E você então, se precisar utilizar, se for necessário, então você tem que explicar esses conceitos para que não crie um distanciamento com essas pessoas. Outra coisa bem interessante que ele fala é de você não utilizar somente a Bíblia como fundamento. Não é bem isso, é o seguinte, deixa eu explicar o que ele quer dizer com isso. Quer dizer o seguinte, olha, imagine que você está pregando alguma coisa a respeito da palavra de Deus, mas você utiliza apenas a palavra de Deus como sustento. Todo o seu argumento vai cair para aquela pessoa que não acredita que a palavra de Deus é a verdade. Então, você está pregando e falando que a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo, e a pessoa está lá ouvindo você falando, mas eu não acredito na palavra de Deus. Então pronto, caiu todo o argumento. E aí, para evitar isso, segundo ele, você tem que utilizar autoridades que não sejam autoridades teológicas, autoridades evangélicas. Então, você pode utilizar pessoas que concordam com você e que não sejam evangélicos e que sejam bem conhecidas. E aí, a pessoa que estiver ouvindo vai entender que mesmo pessoas não cristãs e pessoas bem respeitadas acreditam naquilo que você está falando, mesmo sem serem evangélicas ou cristãs. Isso vai dar um peso para a sua pregação. Então, você está falando, por exemplo, que existe verdade absoluta e tal. Então, você vai utilizar a palavra de Deus como base, sempre ela é a base, mas você pode utilizar outras pessoas, filósofos, que acreditam nisso, para expor para as pessoas que ainda não acreditam na palavra de Deus, que esse conceito não é unicamente da palavra de Deus, mas é um conceito que até outras pessoas, ou até ateus, acreditam neles. Bem, e o último aqui, que eu vou colocar, são 6 ao total, só estou colocando 3 aqui para vocês. O último é respeite as dúvidas. Então, ouça a pessoa. Se ela está tendo dúvida, é um ponto para você. É sinal de que ela se interessou pelo assunto. Se ela está querendo dirimir uma dúvida, então, por favor, respeite a dúvida. Lembre-se que nem todos acreditam como você. E você, então, tem que mostrar para essa pessoa que aquilo que ela acredita é mentira. E isso é algo muito difícil de fazer. Porque nós não gostamos que as pessoas falem para nós que aquilo que nós acreditamos é mentira. Então, se a pessoa já chegou ao ponto de ter dúvidas e de comunicar essa dúvida a você, respeite, tente tratá-la com o maior respeito possível. Isso não quer dizer que você vai concordar com o erro dela, mas só quer dizer que você vai ouvi-la e vai mostrar para ela onde é que está o erro de forma muito respeitosa. Daí para frente o livro ainda fica muito melhor. O Timothy Keller vai nos ensinar a pregar a mente moderna tardia. Ele não gosta muito de utilizar o termo pós-moderno, então ele utiliza essa expressão, mente moderna tardia. E a forma como ele faz isso, a forma como ele nos fala sobre as narrativas que a mente moderna tardia criou e como nós podemos, de uma forma respeitosa, mas demonstrar para essas pessoas que não faz sentido aquilo que elas acreditam, é sensacional. Depois ele fala de como nós devemos pregar ao coração, porque não adianta você pregar somente a mente vai entender, mas ela muitas vezes não vai praticar aquilo que ela entendeu. Então é preciso sim que a pregação seja ao coração e à mente. Não pode ser apenas a mente, porque senão vira palestra e é apenas informação. Não pode ser somente ao coração, porque senão vira sentimentalismo barato. Uma boa pregação tem que pregar à mente e ao coração. E aí, para finalizar assim com chave de ouro, o Timothy Keller vai nos deixar um último epílogo aqui, né? Na verdade, um único epílogo que tem no livro, que é redigindo uma mensagem expositiva, e ele vai falar como ele faz para redigir uma mensagem. Quais são as perguntas que ele faz ao texto, o que ele busca no texto, como ele seleciona o texto e separa as diversas partes do texto, como ele encontra um ponto central do texto, como ele utiliza aquele texto para fazer uma ligação com o evangelho. E aqui é muito legal porque você vê a preocupação do Timothy Keller em nunca cair em moralismo barato. Então ele vai dizer, por exemplo, lá em Davi, você vai pregar sobre Davi ali lutando contra o gigante, e 99% das pregações vão utilizar o quê? Um moralismo barato. Vai dizer o seguinte, olha, se você for fiel e se você temer a Deus e se você confiar em Deus,
Deus vai derrubar os gigantes para você. No final a vitória é sua. Esse tipo de coisa. Então é um moralismo barato, segundo Timothy Keller. E aí ele ensina como ele pregaria essa passagem. Ele fala que ele pregaria falando que Davi foi como Jesus. Olha, eu não poderia lutar a minha batalha. E aí Jesus veio e lutou a minha batalha para mim e me deu a vitória. Ele me deu a vitória. Então, Davi ali pode ser uma espécie de Jesus. Ele faz isso de uma forma muito mais magnífica do que isso que eu comentei aqui. Então, ele fala sobre José, como ele pregaria, por exemplo, em José, de uma forma que apontasse para Cristo ao invés de apontar para as boas obras e para a moral de José. É sensacional. Você não deve subir num púlpito sem ter lido esse livro. Que coisa fantástica, que livro fantástico. Dê esse livro para quem você encontrar, dê esse livro para o seu pastor. Não porque o seu pastor prega ruim, não é nada disso, mas para ajudá-lo ainda a melhorar a pregação do seu pastor. Obviamente, se ele for um pastor aberto a isso, né? Não vai me chegar lá na sua igreja entregando isso, dando a entender que o seu pastor não prega bem. Não é isso que eu quero, ok? Mas olha, a minha indicação forte a respeito desse livro. Vamos agora para os pontos negativos, positivos e a nota do livro. Pontos negativos, bem, vida nova, folhinha branca, já sabe, né? Outra coisa nesse livro, na edição que eu não gostei, foi a questão das notas não ficarem no rodapé da página e sim no final do capítulo. Mas eu entendo que a Vida Nova teve que optar por notas no final do capítulo, porque as notas são muito grandes, muito grandes. Muitas vezes, assim, textos muito grandes para que o Timothy Keller explique aquilo que ele quis dizer lá no capítulo. Então, eu entendo, não dava mesmo para colocar ali no final da página. Mas continua sendo muito ruim, né? Você ter que parar, ir lá na frente, voltar, esse tipo de coisa é muito ruim, prejudica um pouco a leitura. Então, o que eu fiz? Eu tirei xerox das notas de rodapé, deixava do lado e à medida que eu ia lendo o capítulo, eu ia anotando ali e vendo para me facilitar um pouco a leitura. Tirando isso, não tem nada de negativo, não tem um ponto que eu não concorde com o Timothy Keller. Realmente um livro sensacional. Ponto positivo? Todos. É um livro que você precisa ler. E aí eu preciso dizer a nota, né? E a nota não poderia ser outra. A nota para pregação comunicando a fé na era do ceticismo, Timothy Keller é 10 Mochés. 10 Mochés com louvor, favoritado como um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Muito bem, se você ficou interessado nesse livro, o link vai estar lá embaixo. Comprando por esse link você ajuda o nosso canal a fazer mais vídeos como esse. Não saia sem deixar o seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.